Boa noite a todos. Então, começando agora nossa aulinha de hoje sobre equações diferenciais de ordem superior. Então, nós vamos começar agora, até o momento nós só resolvemos de primeira ordem, onde aparece a maior derivada que aparece é a derivada primeira. Nós vamos agora começar a estudar hoje equações de ordem superior. Vamos começar pelas equações de ordem 2, tá? Onde a maior derivada que aparece é a derivada segunda, ok? Bom, qual que é a carinha geral de uma EDO? Deixa eu tirar essas aqui, senão vou... Isso, acho que aqui vai ficar melhor. De uma EDO de segunda ordem. Ela tem uma carinha assim, ó. P de x... Vamos pensar numa linear, tá bom? Vezes y duas linhas, mais Q de x vezes y', mais um certo R de x vezes y, isso igual a S de x, tá bom? Então, nós vamos atacar hoje esse tipo de equação, que é uma EDO, é linear, por quê? Porque o y, y' duas linhas aparecem multiplicados aqui por funções de x. Então, EDO linear, certo? De segunda ordem. Bom, especificamente, nós vamos atacar o caso onde P, Q e R são constantes e S é igual a zero. Quando o lado que está de cá é igual a zero, tanto para uma equação de primeira ordem como uma de segunda ordem, nós dizemos que essa EDO é uma EDO homogênea. Então, a EDO linear, ela é homogênea quando? Tá? Quando ela é uma EDO linear e o termo que aparece do lado de cá, a funçãozinha que aparece do lado de cá, ela é igual a zero para todo x. Tá bom? Isso para a primeira ordem, quando nós não temos esse pedaço aqui, aí eu ficaria com Q, y' mais R vezes y igual a zero, eu teria uma homogênea de primeira ordem linear. E segunda ordem linear, quando aqui é zero, nós dizemos que eu tenho uma EDO linear homogênea, tá bom? Então, nós vamos considerar um caso mais simples, que é esse aqui, ó. Então, nós vamos considerar, ó, P, Q e R constantes, tá bom? Constantes. E a nossa função S é igual a zero. Então, isso aí vai me dar uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear e homogênea, tá bom? Só para a gente se adaptar com os nomes. É isso que nós vamos atacar hoje, esse tipo de problema, tá bom? Antes de nós passarmos ao caso mais geral, a gente pode só lembrar o seguinte, que se essa aqui é uma EDO de segunda ordem, P de x é uma função não identicamente nula. Então, a gente pode dividir os dois lados por P, concorda? Dividindo os dois lados aqui desta equação por P de x, esse aqui eu posso pensar que ele é sempre igual a 1. Aí eu vou ficar com Q sobre P, vou chamar de um Pzinho isso aqui, e R sobre Q eu vou chamar de um Qzinho, e S sobre Q eu vou chamar de um Sinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a gente pode fazer uma simplificação. Toda EDO de segunda ordem, nós podemos pensar, não é?
ela é da forma y duas linhas, mais um certo pezinho minúsculo numa linha, mais qzinho de x vezes y, igual a hzinho de x. Aonde? Quem é o pzinho? Pzinho é o meu q dividido por p. Que, aliás, desculpa, pzinho é q por p. Qzinho é r por p. E hzinho é s por p. Bom, para vocês é melhor eu escrever aqui. O que é o meu Pzinho? Meu Pzinho seria Qzão, né? Q maiúsculo, sobre o P maiúsculo. Q minúsculo de X seria quem? O R maiúsculo sobre P maiúsculo de X. E o S, desculpa, o último seria o meu H de X, seria quem? S de X sobre P maiúsculo de X. Ok? Até aí? Então, com isso a gente deixa esse cara aqui sempre igual a 1. Então, quando a gente está pensando no caso constante, né? Quando o S for zero, isso aqui vai ser zero, e eu vou ter uma constante aqui e uma outra constante aqui. Tá bom? Antes da gente passar para o caso que nós vamos abordar hoje, que é todo constante, vamos estudar primeiro, né? A teoria de equações de segunda ordem homogêneas. Vou pegar aqui para vocês agora, tá? Nós temos aqui uma equação da forma y duas linhas, então, mais π vezes y', depois já de simplificar, tá ok? Mais que y igual a zero. Essa é a DO de segunda ordem homogênea. Por que que ela é homogênea? Porque aqui igual a zero, então ela é uma EDO, nós chamamos de homogênea, tá bom? Abreviei aqui porque não vai caber. Bom, e o que que diz? Eu vou resumir para vocês os principais resultados, tá? O que que seria para um EDO desse tipo, de segunda ordem, um conjunto fundamental de soluções? Ó, eu não vou escrever tudo aqui porque senão vou ocupar muita folha. CFS, conjunto fundamental de soluções, certo? Nós vamos dizer, por exemplo, para a segunda ordem, nós precisamos de duas soluções, y1 e y2. Ele vai ser um conjunto fundamental de soluções, tá? Se qualquer outra solução for da forma y igual a um certo C1y1 mais C2y2. Certo? Isso aqui é a solução geral. Tá? Então, o que é um conjunto fundamental de soluções? É um conjunto, nesse caso, de duas soluções fundamentais, por isso o nome fundamental, de tal maneira que qualquer outra solução que eu tiver, tá, vai se escrever como uma combinação linear dessas duas fundamentais. Então, y1 e y2, que são soluções particulares dessa EDO, forma um conjunto fundamental de soluções quando, se qualquer outra forma mais geral da solução dessa EDO for da forma C1y1 mais C2y2, com C1 e C2 pertencentes aos reais. Ou seja, qualquer outra solução dessa EDO é uma combinação linear de y1 e y2. Ok? Tudo bem até aí? Entenderam o que é um conjunto fundamental? São duas soluções que eu acho daqui, e de tal maneira que qualquer outra solução se escreva como combinação dessas duas. Posso prosseguir? Vamos prosseguir, então. Até aí tudo bem? Estão acompanhando? Bom, então vamos lá.
Agora, nós vamos ver o seguinte. Bom, tudo bem. Então, quer dizer que se eu conseguir y1 e y2, um conjunto fundamental, eu consegui todas as soluções da minha EDO, concordam? Porque qualquer outra solução é um múltiplo de y1 mais um múltiplo de y2, né? Então, aí vem a pergunta, como, dadas duas soluções, como saber se elas formam um conjunto fundamental? Não é? Porque, por exemplo, eu posso ter a solução y1 e duas vezes y1. Será que isso forma um conjunto fundamental ou não forma? Três vezes y1 forma um conjunto fundamental ou não forma? Né? Então, se eu tiver duas soluções na minha mão, eu preciso ter uma forma de testar se elas formam um conjunto fundamental de soluções ou não. Tá? Então, nós introduzimos aqui uma ferramenta que é o Wronskiano. Wronskiano. Que é, na verdade, um determinante, né? Isso aqui é uma homenagem ao matemático que estudou esse assunto, né? O Wronskiano, ele é dado da seguinte maneira. Ele é dado pelo determinante da matrizinha formada por y1, y2, y', y2', ok? Determinante. Eu vou jogar aqui, eu tenho as minhas soluções na mão, y1, y2, e vou jogar aqui as suas derivadas e vou calcular esse determinante. Isso aqui vai me dar uma função de x. Essa função é chamada de Wronskiano. Tá bom? Bom, mas para que serve esse tal desse Wronskiano? Tá? Serve para testar se essas duas soluções formam um conjunto fundamental. Tá? Porque tem uma condição que diz o seguinte, ó, y1, y2 é um conjunto fundamental de soluções, ok? Se e somente se, setinha de mão dupla aqui, tá? Se e somente se o Wronskiano for não identicamente nulo, for diferente de zero. Não for uma função constante igual a zero. Então, se eu calcular, se eu tenho duas soluções, y1 e y2 na mão, calculei o Wronskiano delas e não deu zero, quer dizer que essas duas soluções formam um conjunto o quê? Fundamental. Ok? Certo? Tudo bem até aí? Ok. Então, vamos lá. Bom, então, recapitulando. Com duas soluções na minha mão, essas duas soluções vão formar um conjunto fundamental de soluções para minha DO de segunda ordem homogênea, se e somente se o Wronskiano for diferente de zero. Lembrando que eu estou trabalhando com uma EDO linear, né, que está homogênea. Tá bom? Dessa maneira aqui. O cara que tem que ser zero. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Agora, vamos pegar o caso em que os coeficientes são constantes. Né? Então, vamos pegar aqui agora, y duas linhas. Agora eu vou pegar constante, hein? Vamos pegar assim, ó, mais um certo... Deixa eu ver aqui, deixa eu usar as mesmas letrinhas que eu usei aqui para facilitar depois. Só um minutinho. Deixe-me ver aqui, equação número 8, 7. Deixe-me ver aqui, peraí. Bom, vamos pensar assim, ó, que eu não estou achando aqui, mas eu acho que é assim, eu costumo chamar de A, B e C. A vezes a derivada segunda, mais B vezes a derivada primeira, mais C vezes Y igual a zero. Tá bom? Vamos pensar que a minha DO é dessa forma. Lógico que eu sempre posso dividir por A, que se o A não for zero, posso dividir por A, só tenho essa. Mas às vezes é conveniente a gente deixar esse A aqui, já trabalhar direto com a equação. Então, tem uma DO homogênea, linear, de segunda ordem.
com coeficientes constantes. As funçõezinhas aqui são constantes. A, B e C vão ser números, por exemplo, 2, 3 e 5. Menos 1, 4 e 7. Tá bom? E a pergunta é, como é que nós vamos achar um conjunto fundamental de soluções? Então, a ideia, qual é a nossa ideia aqui? A ideia aqui é tentar, tentar encontrar solução da forma, tá? Y, tá? Igual a exponencial de alguma coisa que eu não sei o que é, vezes x. Arthur, eu acho que o seu microfone está aberto. Se você puder. Tá aberto? Isso, está Peraí, aberto. peraí que eu vou fechar. Tranquilo. Para ficar melhor para nós. Aí, eu acho que agora deu certo. Isso. Tá. Então, tá me ouvindo direitinho aí, Arthur? Ok? Então, a ideia nossa é tentar uma solução da forma exponencial. Aí você fala, quem que é esse cara que eu vou pôr multiplicando x? É ele que nós temos que encontrar. Então, eu vou supor que esse tipo de equação aqui tem uma solução com esse formato. Y igual ao exponencial de Rx. Tá? E aí, vamos ver. Supondo que isso aqui, uma coisa desse tipo, seja a solução dessa equação, o que que nós teríamos? Se y é exponencial de Rx, você concorda comigo que a derivada de y vai ser quem? Isso aqui é uma constante, ó, que eu vou determinar ainda. Vai ser R exponencial de Rx, concorda? Derivando mais uma vez, a derivada segunda vai ser o quê? Ó? Derivada da exponencial ela mesma, vezes a derivada de Rx, que é R. Com esse R vai dar o quê? R ao quadrado exponencial de Rx. Tudo bem até aí? Então, o que que nós vamos fazer? Agora eu vou pegar, supondo que exista uma solução daqui desse formato, eu vou substituir a derivada primeira aqui, a derivada segunda aqui, certo? Primeira e segunda. Vou substituir o meu y e vou tentar encontrar quem é o r para que a exponencial de Rx satisfaça essa equação. Entenderam a ideia? Então, forço a barra. Primeiro eu me questiono, será que tem uma solução da forma exponencial de alguma coisa vezes x? Supondo que exista uma solução R, que exista um valor de R que eu coloque aqui, isso aqui seja solução, quando eu derivar uma vez, derivar duas vezes, substituir este e este nessa equação, né, eu vou conseguir encontrar o R para que aquilo ali dê zero. Tá bom? Então, essa é a ideia. Posso seguir? Vamos seguir. Então, ó, se a gente substituir, vai ficar o quê? A vezes derivada segunda. Lembra quem é a derivada segunda? R ao quadrado exponencial de Rx. Mais B vezes derivada primeira. R exponencial de Rx. Mais C vezes Y. Quem é o Y? Exponencial de Rx. Tudo isso tem que dar zero. Tá bom? Isso implica, então, o quê? Ó? Colocando exponencial de Rx em evidência, nós vamos ficar com o exponencial de Rx, que multiplica AR ao quadrado, mais BR, mais C igual a zero. Para qualquer x. Mas nós sabemos que uma função exponencial, ela é não identicamente o quê? Nula. Então, para que isso aqui sempre dê zero, quem é que tem que ser zero?
Vou até colocar em evidência. Boa noite, Marlene. Tudo bem? Seja bem-vinda. Quem é que tem que dar zero, então? Se essa aqui não é sempre zero, mas o produto sempre dá zero para qualquer x, quem tem que dar zero, então? Esse pedaço aqui. Isso aqui vai ter que ser igual ao quê? A zero. E aí, se eu imponho a condição que isso aqui tem que dar zero, você concorda comigo que eu vou achar os valores de R que satisfazem a minha equação? Essa aqui é chamada de equação característica, tá? Isso aqui é chamada de equação característica, tá? Vou abreviar aqui. Equação característica, tá? Resolvendo essa equação, eu vou achar os valores de R que anulam isso aqui. Anulando isso aqui, esse produto vai dar zero, que significa que isso tudo aqui vai ser igual a zero, que significa que exponencial desses valores de R que eu encontrar aqui vão ser solução da minha EDO original. Entenderam? Certo? Então, qual que é o primeiro caso? Isso ali é uma equação do quê? Do segundo... Uma equação do segundo grau, não é isso? Então, eu tenho três possibilidades, né? Qual o primeiro delas? Primeiro caso. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Primeiro caso. A minha equação característica tem duas soluções distintas. Duas soluções distintas. Que eu vou chamar de R1 e R2. Então, o primeiro caso é onde esta equaçãozinha aqui, a equação de segundo grau, vai ter duas soluções distintas, R1 e R2. Tá? E aí, cada valor vai me dar uma solução. Esse aqui vai me dar uma y1, que é exponencial de R1x, e esse aqui vai me dar uma outra, y2, que é exponencial de quem? De R2 vezes x. E aí a pergunta, tu estão acompanhando até aí? Então, eu supus que a minha EDO tinha uma solução da forma exponencial de R vezes x. Para ser solução, eu cheguei que o R tem que satisfazer isso aqui. Tem que satisfazer essa equação do segundo grau. Aí eu vou lá e tem três possibilidades para essa equação. Ou ela vai ter duas soluções diferentes, ou ela vai ter, né, uma raiz que é repetida, ou ela vai ter raiz o quê? Complexa, certo? Nós estamos olhando o seguinte, ó, duas soluções distintas e reais, tá bom? Reais. Não é complexa, tá bom? Então, R1 e R2, resolvi esta equaçãozinha aqui, característica, achei o R1 e R2, e vamos supor que eu achei, né, R1 diferente de quem? R1 diferente de R2, e os dois sendo números reais. Tá? Então, o R1 eu jogo aqui, eu tenho a primeira solução, que é a exponencial de R1x. R2 eu jogo aqui, eu tenho a segunda solução. A pergunta é, Y1, Y2, que eu obtive aqui, é um CFS? Se for, morreu. Se for um conjunto fundamental de soluções, qualquer outra combinação dessas duas eu achei todas, então. Certo? E o que a gente tem que calcular para ver se é um CFS? Nós temos que calcular o Wronskiano. Aí a gente vai jogar aqui, né? Vamos calcular o Wronskiano para a gente ver o que vai acontecer.
O Wronskiano é o determinante de quem? Y1, Y2, derivada de Y1, derivada de Y2. Está aqui. Calculando esse determinante, é diagonal principal menos diagonal secundária, vai me dar o quê? R2. Aí aqui conserva a base, somos expoentes, vai ficar exponencial de R1 mais R2x, menos, agora essa outra aqui, que vai ficar R1 exponencial de R1 mais R2x, tá bom? Vamos ajeitar aqui. Colocando esse cara aqui em evidência, eu vou ficar com R2 menos R1 exponencial de R1 mais R2x. Pronto. Como é que eu garanto que o Wronskiano é diferente de zero? Só saber que o R2, nesse caso nosso, é diferente do R1. Então, essa diferença aqui dá diferente de quem? De zero, tá bom? Como o R2 é diferente do R1, R2 menos R1 é diferente de zero. E aqui eu tenho uma exponencial que também é diferente de zero. Então, o Wronskiano é diferente de zero. Conclusão, essas duas soluções, quando eu encontrar duas distintas, lá R1 e R2 diferentes, eu monto essa. Esse conjunto vai ser um conjunto fundamental de soluções, porque o Wronskiano não se anulou. E a solução geral, então, vai ser uma combinação linear de Y1 e Y2. Tá legal? Vamos ver na prática agora? Isso aqui é a teoria, né? Esse aqui não dá assim para a gente ir tão direto, né? Vamos agora, depois que a gente viu a teoria, vamos fazer os exemplos. Aqui nesse caso, na aula de hoje, a teoria gastou mais tempo do que o exemplo em si. Vamos lá. Então, exemplos. Eu vou fazer dois exemplos com vocês agora, para vocês verem que é muito simples. Lógico, no primeiro caso. Hoje nós vamos ver o primeiro caso. Na aula que vem, se der tempo, nós vamos ver o segundo e o terceiro caso, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui, então, uma situação. Deixa eu me ver aqui como é que eu vou organizar a minha equação para ficar de uma forma interessante. Vamos colocar aqui, vamos pegar, por exemplo... Só um minuto, deixa eu bolar um exemplo interessante aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, o seguinte caso. Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Vamos pegar o seguinte caso. Y, duas linhas, menos 3y', mais 2y, igual a zero. Tá bom? E nós queremos resolver essa equação. Observe aqui que ela é uma equação diferencial linear de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes, 1, menos 3 e 2. Ok? Então, nós já vimos o seguinte, para achar um conjunto fundamental de soluções, nesse caso, uma ideia seria supor que aqui tem solução da forma y igual a exponencial de Rx. Se isso aqui tiver solução da forma exponencial de Rx, o que nós podemos fazer, né? Temos que resolver a nossa equação característica. Esse é o meu A, ó. Então, olha, vamos ver aqui, ó. A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a quem? A 2. Então, A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a 2.
Como é que vai ficar a equação característica para nós encontrarmos os valores de R? Então, ela vai ficar A vezes R ao quadrado, então vai ficar 1 vezes R ao quadrado, mais B vezes R, então menos 3R, mais C, que é 2, igual a zero. Então, se isso aqui tiver solução da forma y igual a exponencial de Rx, o meu R tem que satisfazer a essa equação, que é a equação característica. Ok? Então, vamos lá. Agora aqui, na equação de segundo grau, nós podemos aplicar Bhaskara aqui, né? Então, vai ficar menos B, que é 3, mais ou menos B ao quadrado, dá 9, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Isso aqui vai me dar quantas raízes? Vai me dar duas raízes. Vai me dar uma raiz R1 e uma raiz R2. Certo? Quem quer R? Aqui 9 menos 8 dá 1. 3 mais 1, 4. Sobre 2, 2. 3 menos 1, 2. Sobre 2, 1. Observe que, então, o que é a conclusão que eu tiro disso aqui? Que existe uma solução para cá da forma y igual a rx, onde o meu R1 vai valer 2 e o meu R2 vai valer 1. Então, daqui eu tiro duas soluções e nós já vimos pelo cálculo do Wronskiano que elas formam um conjunto fundamental de soluções. Então, o próximo passo agora, tá? Próximo passo é compor as minhas soluções. Vamos lá. Vamos compor a nossa solução. Então, vai ser da seguinte maneira, ó. Y1 vai ser exponencial de R1x. Quem que é o R1? Não é 2? Então, vai ficar exponencial de 2x. Y2, quem vai ser? Exponencial de R1, que é 1x. Então, dá só exponencial de x. Como esses dois nós já vimos que vai formar um conjunto fundamental de soluções, porque o R1 era diferente do R2, como é que seria a minha solução geral, então? Qualquer outra solução vai ser uma combinação linear dessas duas. Então, a solução geral vai ser da forma y igual a C1 exponencial de 2x mais C2 exponencial de x com C1 e C2, então, onde C1 e C2 pertence o quê? Aos reais. E aí nós chegamos na solução geral da nossa EDO de ordem 2. Entenderam o procedimento nesse caso? Note, aqui eu não estou tratando ainda o caso que tem duas raízes repetidas, né? Que equação característica tem duas raízes repetidas ou complexas. Entenderam direitinho aí? Como é que é o procedimento para resolver esse tipo de equação? Vou guardando o feedback de vocês aí. Certo. Vamos fazer mais um? Pode ser? Vamos fazer mais um para a gente treinar direitinho. Podemos fazer mais um? Tá, Arthur, depois eu sugiro que você assista ao início da aula, onde eu expliquei a parte teórica, tá? E aí você vai conseguir pegar melhor o feeling aí, né? De como resolver, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui para gente ver como é que resolve.
Bom, então deixa eu colocar aqui. Isso. E dá para você assistir também depois pelo YouTube, tá? Só lembrando vocês que eu disponibilizo todas as aulas no meu canal do YouTube. Então, se vocês forem lá na biblioteca virtual, tem um arquivo lá que é relação das videoaulas semanais. No sistema aqui, ela fica disponível por 7 dias. Mas, logo em seguida, assim que ela fica disponível aqui, eu gravo ela no meu computador e jogo para o YouTube. E disponibilizo os links para vocês lá naquele arquivo. Toda semana eu atualizo ele. Relação das videoaulas. Então, se você, por acaso, naquela semana em que a aula ficou disponível aqui, você não conseguir assistir, você pode ir lá no YouTube e assistir. Tá ok? Para quem não sabia aí, eu já tinha comentado antes, mas talvez passou desapercebido, tá bom? Então, às vezes você também não. Isso, que bom. Então vocês já estão indo lá conferir, tá bom? Bom, vamos fazer um outro exemplinho então. Exemplo 2. Nós vamos pegar aqui, ó, y duas linhas, menos 7y linha, tá bom? Mais 12y igual a zero. Tá? Essa é uma EDO de segunda ordem, homogênea, porque o lado de cá é zero, com coeficientes constantes, né? Então, quando eu suponho que isso aqui tem solução da forma y igual a e elevado a rx, o meu r tem que satisfazer a seguinte equação, né? Então, vamos lá. A igual a 1, b igual a menos 7, c igual a 12. Só para recapitular para o Arthur aqui, rapidamente, deixa eu ver se eu acho. Aqui, Arthur, a ideia é o seguinte, ó, pegar essa EDO, tentar encontrar uma solução da forma exponencial de Rx, e quando eu faço isso, eu caio que o R tem que satisfazer essa equação, que é a equação característica. Então, se a minha EDO inicial tiver a solução da forma e elevado a Rx, o meu R tem que satisfazer essa EDO. Tá bom? Essa EDO, não, desculpa. Essa equação de segundo grau. Essa é a ideia. Tá bom? E aí a gente viu que quando tem duas raízes distintas, essas duas raízes dão origem a duas soluções, y e y2, e essas soluções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. O que é um conjunto fundamental de soluções? São duas soluções principais, de tal maneira que qualquer outra é uma combinação das duas. Tá bom? Tentando fazer um resuminho para você aí. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o meu A vale 1, meu B vale menos 7, o meu C vale 12. Então, como é que vai ficar a minha equação característica? Ela é da forma AR² mais BR mais C igual a zero. Então, vai ficar R² menos 7R mais 12 igual a zero. Tá bom? Resolvendo esta equação, o que nós vamos ter aqui? Que o R é menos o B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, que vai dar 49, né? 7 vezes 7. Menos 4 vezes 1 vezes 12, que dá quanto? 48, dividido por 2 vezes A, que é 2. Então, nós chegamos aqui, ó, 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. 7 menos 1, 6 sobre 2, 3. Então, nossas raízes aqui são quanto? Então, aqui só para pôr no cantinho, para a gente não perder. R1 igual a
4, R2 igual a 3. Achando essas duas, cada uma delas vai me originar uma solução. A primeira vai ser exponencial de 4x, a segunda vai ser exponencial de 3x. E como esses dois são diferentes, nós já vimos que o Wronskiano da exponencial de 4x, da exponencial de 3x, vai dar diferente de zero. Eles vão formar um conjunto fundamental de soluções. Nós podemos montar nossa solução geral. Então, como é que vai ser? Vai ficar y1 exponencial de 4x, y2 exponencial de 3x. E como é que vai ser a solução geral? A nossa solução geral, porque essas duas são soluções fundamentais, ela vai ser uma combinação linear dessas duas. Então, vai ficar dessa maneira. Onde C1 e C2 pertencem o quê? Aos reais. Se nós quisermos determinar uma solução específica, achando C1 e C2, depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso. A gente precisa de duas restrições. Com duas restrições, a gente determina o C1 e o C2. Tudo bem, pessoal? Então, assim, fazendo um resumo, né, dessa aulinha de hoje, tá? Na aula de hoje, nós introduzimos o conceito de equação diferencial de segunda ordem e nós estamos estudando equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea, ou seja, o lado direito é igual a zero, tá? E nós vimos que uma ideia para resolver esse tipo de equação é supor que ela tem uma solução da forma exponencial de Rx e tentar determinar quem é o R para que ela tenha essa solução. E aí nós chegamos, supondo que ela tenha, nós chegamos que o R tem que satisfazer a nossa equação característica. Satisfazendo a equação característica, nós podemos tentar encontrar o nosso conjunto fundamental de soluções. Nós vimos hoje o caso onde a equação característica ela tem duas soluções distintas, que me gera exponencial de R1x e exponencial de R2x, que vai dar o CFS, conjunto fundamental de soluções. Nós vamos ver, aí você pensa assim, mas professor, o que vai acontecer no caso onde aqui só me gerar uma raiz? Porque nós vimos na teoria hoje, na aula de hoje, para ter um conjunto fundamental de soluções para a ordem 2, eu preciso de duas soluções fundamentais. Se aqui só tiver um R que satisfaz isso, uma raiz repetida, só vai gerar uma exponencial, concorda? E aí, como fazer? Isso é o assunto da próxima aula. Nós vamos aprender quando eu resolvo isso aqui e só me retorna uma raiz. Como é que eu procedo? E depois nós ainda vamos, se der tempo na aula que vem, aprender o seguinte. Se eu resolver essa equação e eu tiver raízes complexas, duas raízes complexas, como proceder, né? Tá bom? Então, tudo isso nós vamos ver na aula que vem. Hoje nós vimos o primeiro caso, que é quando a equação característica me retorna dois valores de R distintos. Com esses dois valores de R, eu monto as minhas duas soluções, y1 exponencial de R1x, y2 exponencial de R2x, e isso vai me dar um conjunto fundamental. Qualquer outra solução é combinação dessas duas. Ok, pessoal? Entenderam a ideia? Arthur, com essa revisãozinha, conseguiu pegar um pouquinho melhor? Isso, Wronskiano, isso mesmo. O que torna esse conjunto fundamental de soluções é que o Wronskiano dele vai ser diferente de zero. E isso nós mostramos, tem um resultado que nos diz isso. Y1 e Y2 é um CFS, e somente se o Wronskiano é diferente de zero. E nós mostramos que nesse caso, quando a gente chega em duas soluções diferentes, o Wronskiano sempre dá diferente de zero. Tá legal? Então ele vai ser um CFS.
Tá legal, Ivanice. Obrigado também a vocês. Uma boa noite. Um excelente final de semana. E na sexta-feira que vem nós estamos juntos de novo. Vamos dar sequência aí nesse assunto. Ok? Boa noite, Márcia. Boa noite, Arthur. Revejam as aulas depois, tá bom? E as demais aulas que estão lá no canal. O Arthur já disponibilizou o link aí. Tá bom, um abração, gente. Até mais. You are currently the only person in this conference.